Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito à mão na língua sagrada e letárgica da Etiópia. Tudo o que você pensa saber sobre a história mais famosa da história está incompleto. Por Language Not Registered for Generation Annals, o mundo ocidental leu um livro com os capítulos finais arrancados. Disseram-nos que a história terminava no túmulo vazio. A igreja etíope apropriou-se de toda essa literatura, incluindo textos que ninguém considerava escritura sagrada na época, e aparentemente não teve qualquer critério para incluí-los. Mas não foi assim. A milhares de quilômetros de distância, escondidos nos mosteiros de pedra da Etiópia, monges guardam uma versão diferente dos acontecimentos. Eles possuem uma Bíblia antiga com Language Not Registered for Generation livros, não Language Not Registered for Generation. E dentro dessas páginas extras está um relato da ressurreição que muda a própria definição de Deus, da morte e da alma humana. Language Not Registered for Generation livros que mudam tudo. A Igreja Ortodoxa Etíope, TEAHO, possui o maior e mais diversificado cânone bíblico da história. São Language Not Registered for Generation livros. Language Not Registered for Generation A, mais que a Bíblia protestante, e 8 a mais que a versão católica. E tem mais. Essas não são adições aleatórias. São textos antigos que outrora foram considerados sagrados pelos primeiros cristãos, antes de serem proibidos pelo Ocidente. Estamos falando de livros como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o Macabã. Durante séculos, os estudiosos ocidentais desdenharam disso, dizendo que eram apenas mitos medievais. Mas essa arrogância foi refutada pela ciência. A datação por radiocarbono dos evangelhos de Germa, encontrados em um mosteiro etíope, comprovou que foram escritos entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation DPC. Isso os torna os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo. Basicamente, enquanto a Europa vivia a Idade das Trevas, monges etíopes copiavam e preservavam o código-fonte original do cristianismo. Então, o que há nesses livros proibidos? O livro de Enoque é o principal. Ele explica o motivo do grande dilúvio. Não se limita a dizer que as pessoas eram más. Descreve uma invasão cósmica. Detalha como Language Not Registered for Generation anjos vigilantes desceram ao Monte Hermon, tomaram esposas humanas e criaram uma raça de híbridos genéticos chamados Nephilims. Esses gigantes governavam a Terra e devoravam a humanidade. Parece ficção científica, mas a Bíblia etíope trata isso como um fato histórico absoluto, e isso é dizer o mínimo. O texto é incrivelmente específico. Ele nomeia os líderes desses anjos caídos, Samiazá, Aazil e Baraquiel. Diz que eles ensinaram aos humanos tecnologias proibidas, como forjar espadas, como usar cosméticos para seduzir e como ler as estrelas para prever o futuro. Isso não era apenas pecado, era transferência de tecnologia não autorizada. A Igreja Romana odiava esse livro. Por quê? Porque era muito extravagante. Descrevia um mundo espiritual caótico, assustador e cheio de monstros. Não se encaixava na narrativa limpa e controlável que eles desejavam. Então, eles a apagaram. Mas a Etiópia a manteve. Eles entenderam que não se pode simplesmente apagar a história porque ela incomoda. Mas o livro de Enoque é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira bomba é um texto chamado Mashafa Kadan, ou o Livro da Aliança. Este é o texto que trata diretamente da ressurreição. Na tradição ocidental, Jesus aparece por alguns momentos agradáveis após a morte. Na tradição etíope, ele permanece por Language Not Registered for Generation Dias. E ele não está apenas por ali. Ele está estabelecendo uma estrutura secreta para o mundo que dispensa completamente a necessidade de uma hierarquia religiosa. Ele lhes ensina a linguagem dos pássaros e os segredos dos elementos. Ele fala sobre o fim dos tempos não como uma guerra de exércitos, mas como uma guerra de frequências e espíritos. É uma atmosfera completamente diferente. É urgente, é mística e empodera o indivíduo, não a instituição. O mais incrível é que esses monges acreditam que esses Language Not Registered for Generation livros são a porta estreita mencionada nas Escrituras.
Eles acreditam que a Bíblia de Language Not Registered for Generation livros é o caminho largo destinado às massas, uma versão diluída para manter as pessoas dóceis. Os Language Not Registered for Generation livros são para os iniciados, aqueles prontos para suportar todo o peso da verdade. Isso nos leva a uma grande constatação. Se a Bíblia etíope é a versão não editada, então a versão que o resto do mundo tem lido é a censurada. Temos lido a versão segura, a versão aprovada pelo governo. E agora que esses textos estão sendo traduzidos e divulgados ao público, o lacre de segurança foi rompido. Finalmente estamos vendo os arquivos brutos, sem filtros. Mas se você acha que gigantes e vigilantes são loucos, espere até ouvir o que Jesus realmente disse durante aqueles Language Not Registered for Generation Dias secretos. As instruções secretas que ele deixou são assustadoramente específicas. Decifrando a mensagem secreta dos Language Not Registered for Generation Dias. No Evangelho de Lucas, o período entre a ressurreição e a ascensão é vago, mas no Mashafa Kidan etíope é o evento principal. Este é o momento em que as grades de segurança são removidas. De acordo com esses textos, o Cristo ressuscitado reúne seus discípulos não apenas para confortá-los, mas também para prepará-los para uma guerra espiritual. Ele fala do construtor de sombras. Este é um conceito que vai te surpreender. Ele explica que o mundo material, o mundo do dinheiro, do status e dos impérios físicos é, em grande parte, o campo de atuação de uma força enganosa. Ele lhes diz: não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. Isso pode soar como uma bela metáfora, mas no contexto do texto etíope é uma ordem literal. Ele os adverte contra a religião organizada. Prevê que os homens usarão longas vestes e seu nome para acumular ouro. Adverte especificamente contra uma futura Roma que transformará sua cruz em uma espada. Essa especificidade é o que assusta os estudiosos. É quase como se ele estivesse olhando Language Not Registered for Generation anos para o futuro e vendo as cruzadas, a Inquisição e as mega-igrejas. Ele diz aos discípulos que o verdadeiro crente deve ser um estranho aos sistemas dos homens. Mas aqui está o problema. Ele apresenta uma visão dualista da alma humana que é quase biológica. Ele diz que cada ser humano tem dois ventos soprando através dele, o vento da vida e o vento do erro. O vento do erro não se resume a maus pensamentos. Ele é descrito como um parasita. Entra pela ganância, pelos olhos quando olham para o que não devem e pela boca quando proferem mentiras. Uma vez dentro, esse vento calcifica o coração. Transforma um ser humano vivo no que ele chama de túmulo ambulante. Pense nisso por um segundo. Um túmulo ambulante. Uma pessoa que respira, come e posta nas redes sociais, mas espiritualmente já se foi. É um apocalipse zumbi, mas para a alma. E veja só, ele lhes dá o antídoto. Não é um dízimo ou um ritual. É a gnosis, o conhecimento. Ele os ensina a vigiar seus pensamentos como um guarda vigia um portão. Ensina-lhes que o reino dos céus está literalmente dentro de seus próprios corpos, oculto no silêncio entre os pensamentos. É por isso que o Império Romano teve que suprimir este texto. Roma precisava de cidadãos obedientes que temessem o imperador e o papa. Não precisava de místicos autoconscientes que acreditassem que a igreja era desnecessária. Se você acredita que Deus está dentro de você, não paga impostos ao templo, não se curva ao bispo, você se torna incontrolável. O livro da Aliança também contém detalhes cosmológicos bizarros. Ele fala dos depósitos de neve e dos portões dos ventos. Por muito tempo, as pessoas pensaram que isso era um disparate poético. Mas a meteorologia moderna confirma que os padrões climáticos se movem em correntes globais, verdadeiros rios de vento. Como um texto de Language Not Registered for Generation anos atrás sabia sobre a dinâmica atmosférica do planeta? Ele também fala do abismo de água sob a Terra.
Novamente, a ciência moderna descobriu recentemente um oceano imenso de água aprisionado na rocha Ringwoodita, nas profundezas do manto terrestre, mais água do que em todos os oceanos superficiais juntos. A Bíblia etíope estava certa. Há um abismo de água sob nós. Esses fatores surpreendentes adicionam uma camada de credibilidade difícil de ignorar. Se o texto estava certo sobre a água e os ventos, poderia estar certo sobre o parasita espiritual? O tom destes Language Not Registered for Generation Dias é urgente. Não é a atmosfera de oferecer a outra face do Sermão da Montanha. É a atmosfera de um general dando um briefing final antes de deixar o campo de batalha. Ele lhes diz que a escuridão virá e que ela terá a minha aparência. Essa é a frase mais assustadora do livro. Ela terá a minha aparência. Ele está prevendo que o mal supremo não terá a aparência de um monstro. Terá a aparência do cristianismo. Terá a aparência de um salvador. Enganará o mundo ao se parecer exatamente com aquilo que tenta destruir. Isso se alinha perfeitamente com as teorias do anticristo, mas torna tudo muito mais sutil e perigoso. Sugere que o engano já está aqui, intrínseco às instituições em que confiamos. Mas ele não os deixou apenas com avisos. Deixou-lhes uma arma, uma prática secreta conhecida apenas pelo círculo íntimo, que envolve o controle da respiração e o foco da mente. Semelhante à meditação avançada encontrada no Oriente, isso se conecta à teoria de Issa, a ideia de que Jesus passou seus anos perdidos na Índia ou no Tibete. Os ensinamentos da Bíblia etíope são incrivelmente orientais. Karma, reencarnação, centros de energia internos. Tudo está lá, disfarçado em terminologia gay. Então, temos um livro secreto, um aviso sobre uma igreja falsa e instruções sobre como desbloquear o poder interior. Mas se Jesus partiu, para onde foi a prova física do seu poder? A resposta está numa pequena capela de pedra, onde ninguém tem permissão para entrar. Por que Hitler e os templários falharam? Sejamos realistas. Não se pode falar da Etiópia sem falar da Arca da Aliança. No filme Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones a encontra no Egito. Mas, no mundo real, todos os etíopes acreditam que ela está na cidade de Axum, dentro da igreja de Nossa Senhora de Sião. Isso não é apenas um conto popular, é o pilar central de sua civilização. A história remonta à rainha de Sabá. Ela viajou para Jerusalém, encontrou-se com o rei Salomão e, para dizer o mínimo, eles se tornaram muito próximos. Ela retornou à Etiópia grávida de seu filho Menelik I. Quando Menelik cresceu, foi visitar seu pai. Salomão lhe ofereceu o reino, mas Menelik recusou. Ele queria voltar para casa, mas não saiu de mãos vazias. De acordo com o Kibra Nagast, ou a Glória dos Reis, Menelik e sua equipe realizaram o maior roubo da história da humanidade. Eles trocaram a arca verdadeira por uma réplica de madeira e contrabandearam a verdadeira Arca da Aliança pelo Nilo até as terras altas da Etiópia. Agora, aqui está o detalhe. A Bíblia descreve a arca como um baú folheado a ouro contendo os 10 mandamentos, mas também a descreve como uma arma. Ela podia nivelar montanhas, queimar exércitos com fogo sagrado e fazer o cabelo das pessoas cair se chegassem muito perto. Isso soa muito parecido com radiação. E tem mais. O monge que guarda a arca hoje apresenta sinais do que parece ser doença causada pela radiação. Ele é o guardião. Apenas um homem é escolhido para essa função. Seb. Uma vez nomeado, ele jamais poderá deixar os arredores da capela. Permanece lá até morrer. Cozinha para si mesmo, reza constantemente e guarda o objeto com a própria vida. Repórteres que conseguiram se aproximar desses guardiões relatam que eles frequentemente desenvolvem catarata e perdem a visão em poucos anos. Sua pele fica estranhamente pálida. Morrem jovens. Por que um ser de madeira? A caixa faz isso? A menos que não seja apenas uma caixa de madeira, as teorias aqui são mirabolantes.
Alguns dizem que a arca é um capacitor, uma peça de tecnologia antiga de alta voltagem. Outros dizem que é um dispositivo de comunicação usado para falar com os observadores. Seja o que for, a Etiópia guarda a language not registered for generation honors e o defende. A Etiópia é a única nação africana que nunca foi colonizada. Em Language Not Registered for Generation, os italianos invadiram o país com armas e artilharia modernas. Os etíopes, armados principalmente com lanças e rifles antigos, derrotaram-nos na Batalha de Adwa. Foi uma vitória improvável. Os habitantes locais não a chamam de milagre. Dizem que São Jorge cavalgou com eles para a batalha, mas também sussurram que a arca foi levada para o campo de batalha. Contam que uma luz terrível cegou os artilheiros italianos. Isso dá um novo significado à intervenção divina. Até os cavaleiros templários sabiam disso. No século XII, os templários viajaram para a Etiópia em busca da arca. É possível ver seus símbolos esculpidos nas igrejas de pedra de Labela. Eles eram obcecados. Sabiam que o Santo Graal não era um cálice. Era esta linhagem sanguínea e esta caixa. Mas a arca não é apenas uma arma. É a prova da linhagem sanguínea. Os imperadores etíopes, a dinastia salomônica, governaram desde Menelik até Language Not Registered for Generation. Trata-se de uma linhagem contínua de reis por quase Language Not Registered for Generation anos. Eles alegavam ser parentes consanguíneos de Jesus Cristo através da linhagem de Davi. Isso significa que, enquanto a Europa adorava Jesus como um deus distante, a Etiópia era governada por seus primos. As implicações são impressionantes. Se a arca for real e estiver em Oxum, então o centro da autoridade bíblica não é o Vaticano, é uma cidadezinha empoeirada em Tigra. Isso significa que o povo escolhido não é quem pensávamos que fosse. Mas o mistério não termina na arca. Ela se estende até o próprio solo. Se você viajar para o sul de Axum, encontrará algo que desafia as leis da engenharia. Igrejas que não foram construídas, mas esculpidas. Dizem que os homens não as construíram sozinhos. Dizem que os anjos trabalharam no turno da noite. As igrejas cortadas a laser de Language Not Registered for Generation D. Bem-vindo a La Bella. Este é o tipo de lugar que faz os arqueólogos coçarem a cabeça e simplesmente desistirem. No século XII, o rei Laela ordenou a construção de Language Not Registered for Generation igrejas, mas ele não contratou pedreiros para empilhar tijolos. Ele ordenou que esculpissem as igrejas diretamente na rocha vulcânica sólida do solo. Não estamos falando de cavernas. Estamos falando de catedrais enormes e intrincadas, completas com janelas, portas, colunas e sistemas de drenagem, esculpidas em um único bloco de rocha. É uma escultura negativa. É preciso visualizar toda a construção em Language Not Registered for Generation D e, em seguida, remover tudo o que não faz parte da igreja. Um erro, uma coluna rachada, e todo o projeto está arruinado. Não se pode colar uma pedra de volta. E o mais incrível é que dizem que a obra foi concluída em Language Not Registered for Generation anos. Engenheiros modernos fizeram os cálculos. Esculpir essas Language Not Registered for Generation igrejas com ferramentas manuais, cinzéis e martelos exigiria Language Not Registered for Generation homens ao longo de um século. E a quantidade de entulho a ser removida, por si só, exigiria uma frota de caminhões. Mas não há vestígios desse entulho. Milhões de toneladas de rocha simplesmente desapareceram. A lenda local é de tirar o fôlego. Os monges contam que os trabalhadores humanos labutavam durante o dia, mas à noite, anjos desciam e continuavam o trabalho. Dizem que os anjos trabalhavam 2 vezes mais rápido que os homens. Eles usavam ferramentas de luz que cortavam a rocha vulcânica dura como manteiga. Ferramentas de luz. Isso soa como um cinzel para você?
ou soa como tecnologia de energia direcionada? Alguns teóricos sugerem que a Arca da Aliança foi trazida para La Bella durante esse período e que foi usada como fonte de energia ou ferramenta para amolecer a pedra. Existem, de fato, relatos antigos em outras culturas sobre o amolecimento de pedra usando frequências sonoras ou compostos químicos. Será que os etíopes possuíam uma tecnologia perdida? A Igreja de São Jorge é a mais famosa. Ela tem o formato de uma cruz perfeita escavada profundamente em um fosso. O teto está ao nível do solo. Você olha para baixo e vê a precisão, como se fosse um laser. O sistema de drenagem é tão avançado que, mesmo após Language Not Registered for Generation, anos de chuvas torrenciais, a igreja nunca inunda. E depois há os túneis. Sob o complexo existe um labirinto de túneis completamente escuros, que simbolizam a descida ao inferno. Os candidatos ao sacerdócio têm de percorrer esses túneis na escuridão total, tateando as paredes durante horas enquanto entoam cânticos. É uma câmara de privação sensorial construída em pedra. Isto liga-se aos ensinamentos do Livro da Aliança sobre a escuridão do túmulo. A arquitetura reforça a teologia. É preciso atravessar a escuridão para encontrar a luz. Mas, recentemente, escaneamentos a Laser Language Not Registered for Generation D do Local revelaram algo mais. Anomalias sob o piso. Espaços ocos que não foram abertos em Language Not Registered for Generation anos. O que será que há lá embaixo? Os sacerdotes dizem que é o tesouro dos santos, ouro, manuscritos ou talvez as ferramentas que usaram para construir o local. O mundo é obcecado pelas pirâmides do Egito, mas La Bella é indiscutivelmente mais complexa. As pirâmides são blocos empilhados. La Bella é subtração. Isso exige um nível de planejamento que sugere uma mente semelhante à de um computador. O que a maioria das pessoas não percebe é que o rei Laela passou um tempo em Jerusalém antes de ela cair nas mãos dos muçulmanos. Ele queria construir uma nova Jerusalém na África, a salvo das guerras do Oriente Médio. Ele até nomeou o rio que atravessava a cidade de Rio Jordão. Ele não estava apenas construindo igrejas, estava construindo um bunker, uma fortaleza espiritual para preservar a fé enquanto o resto do mundo ardia em chamas. E funcionou. Enquanto as catedrais europeias eram bombardeadas nas guerras mundiais, La Bella permaneceu intacta. Mas a pedra guarda mais um segredo. Os símbolos esculpidos nas paredes incluem a estrela de Davi, a cruz e a suástica, que era um antigo símbolo do sol muito antes de ser corrompida pelos nazistas. Isso mostra uma fusão de crenças, uma conexão com o Oriente e uma geometria que se alinha com as estrelas. Os etíopes não preservaram apenas livros, eles preservaram o conhecimento de como manipular a própria matéria. Mas o segredo final não está nas pedras ou nas caixas. Tem a ver com o sangue, a árvore genealógica secreta de Deus. Então, é o seguinte: no Ocidente, Jesus é uma figura singular. Ele não tem esposa, não tem filhos, e sua linhagem familiar termina efetivamente com ele. Mas no Oriente, e especificamente na Etiópia, a família é tudo. A dinastia salomônica da Etiópia é um exemplo de genealogia impressionante, de Language Not Registered for Generation A to C, até Language Not Registered for Generation D to C. Uma única família ocupou o trono. O imperador Haile Selassie, o último imperador, foi o 225º monarca dessa linhagem. Ele era chamado de Leão Conquistador da tribo de Judá. Isso não é apenas um apelido interessante. É uma reivindicação legal ao trono de Davi. Se você traçar a linhagem, ela conecta a Etiópia diretamente ao Antigo Testamento, mas também implica uma conexão com o Novo Testamento que deixa as pessoas muito apreensivas. Se Maria era da casa de Davi e os reis etíopes também eram da casa de Davi, eles são primos. Os Rastafaris acreditam que Haile Selassie foi o Messias que retornou,
Eles analisaram as profecias do livro do Apocalipse sobre o leão de Judá e disseram: é ele. O próprio Salassi era um cristão ortodoxo devoto e nunca afirmou ser Jesus, mas também nunca negou completamente o misticismo que o envolvia. Ele conhecia o poder da linhagem sanguínea. Mas vejamos o DNA. Estudos genéticos recentes sobre a população etíope mostraram uma enorme quantidade de DNA não africano, misturado, proveniente de milhares de anos atrás. Isso confirma que houve uma grande migração de pessoas do Levante, do atual Israel e da Síria, para a Etiópia, há cerca de Language Not Registered for Generation anos. A ciência corrobora a lenda. Pessoas de Jerusalém realmente migraram para lá. Isso cria uma porta de entrada indireta para o cristianismo. Enquanto os romanos convertiam pagãos pela espada, os etíopes praticavam uma forma de judaísmo que naturalmente evoluiu para o cristianismo porque eles já faziam parte da família. Eles não precisavam ser convertidos, precisavam apenas se atualizar. É por isso que o cristianismo deles era tão diferente. Eles ainda seguem leis alimentares, como a proibição de comer carne de porco. Ainda circuncidam seus filhos no 8º dia. Guardam o sábado, não apenas o domingo. É um híbrido perfeito entre a antiga e a nova aliança. É como o cristianismo poderia ter sido se não tivesse sido apropriado por pagãos europeus. E isso nos leva novamente à teoria do Jesus vivo. Se Jesus não morreu na cruz, como alguns textos gnósticos sugerem, e se ele fugiu para um refúgio seguro, a Etiópia é o lugar mais lógico. Era o único lugar fora da Judéia onde seus ancestrais governavam. Era um porto seguro. Algumas tradições orais nas montanhas remotas falam de um estrangeiro que veio do norte, um homem que curava os doentes e pregava o caminho da paz. Eles não o chamam de Jesus, chamam-no de o Mestre Justo. Seria esta uma lembrança do Jesus histórico buscando refúgio entre seus parentes distantes? É uma teoria ousada, mas em uma terra de Language Not Registered for Generation livros sagrados, obeliscos gigantes e caixas radioativas, nada está descartado. O Ocidente passou séculos tentando encontrar o Jesus histórico na terra da Galileia. Eles desenterram cerâmica e ossos, mas talvez estejam procurando no continente errado. Talvez o legado vivo, os livros que ele escreveu, as leis que promulgou e o sangue que derramou estejam vivos e bem presentes nas terras altas da África. Os monges etíopes dizem: o Ocidente tem a água, mas nós temos o poço, e agora o poço está se abrindo, o retorno dos vigilantes. Então, por que estamos falando disso agora? Por que, após Language Not Registered for Generation anos de silêncio, isso está acontecendo hoje? Pense bem. Durante Language Not Registered for Generation séculos, esses livros permaneceram em cavernas empoeiradas em grandes altitudes, sendo devorados por vermes. Eram guardados por homens com lanças que literalmente preferiam morrer a deixar um estrangeiro tocá-los. Eles estavam enterrados sob camadas de pele de cabra e silêncio. Mas, de repente, nos últimos Language Not Registered for Generation anos, as comportas se abriram. Por que o algoritmo do YouTube está impulsionando esse conteúdo para milhões de pessoas? Por que traduções não autorizadas estão chegando à internet mais rápido do que os estudiosos conseguem suprimi-las? Por que você está ouvindo falar do livro da aliança em sua timeline entre um vídeo de gato e um noticiário? Porque o tempo acabou. O despertador acaba de tocar. De acordo com as interpretações mais ousadas desses textos, existe uma falha específica embutida na história da humanidade. O livro da Aliança supostamente contém uma profecia sobre os últimos dias que é diferente de tudo o que existe na Bíblia King James. Fala de uma era em que o mundo está envolto em teias de ilusão. Acadêmicos e teóricos da conspiração estão olhando para essa expressão, teias de ilusão, e estão boquiabertos. Em Gás, o conceito descreve uma realidade conectada, mas falsa. Um mundo onde as pessoas falam sem bocas e veem sem olhos. Isso lhe soa familiar. Soa exatamente como a internet. Soa como inteligência artificial. A teoria é que os monges etíopes não estavam apenas guardando um livro.
Eles estavam guardando o manual de emergência para a era digital, aquele que quebra o vidro. A profecia afirma que, quando a humanidade se perde nas teias da ilusão, a verdade oculta deve ser revelada para destruir a falsa realidade. Isso nos leva a uma teoria que deixa a igreja organizada extremamente nervosa. Vivemos em uma época de profunda desconfiança global. Ninguém confia no governo. Ninguém confia nas notícias. E cada vez menos pessoas confiam na igreja ocidental organizada. As pessoas estão famintas. Anseiam por uma experiência espiritual pura e autêntica. Não querem intermediários. Querem a nozes, o conhecimento direto. A divulgação desses textos etíopes alimenta essa fome como gasolina no fogo. Válida um sentimento que milhões de pessoas têm desde a infância. A persistente sensação de que algo está faltando na história, de que fomos enganados, de que a versão da história que aprendemos na escola dominical era uma versão suavizada, editada para se adequar aos padrões estabelecidos. Eis a teoria ousada. O Concílio de Nica não removeu livros apenas para simplificar a Bíblia, removeu-os para nos desativar. Os textos etíopes, como o livro de Enoque e o Quebra-Nagast, descrevem os seres humanos não como ovelhas que precisam de um pastor, mas como poderosas entidades espirituais envolvidas em uma guerra cósmica. Falam dos vigilantes, anjos caídos que manipularam o DNA humano. Eles falam sobre tecnologia usada pelos antigos que estamos apenas redescobrindo. Ao removerem esses livros, os guardiões ocidentais nos despojaram de nossa história e de nossa armadura. Transformaram-nos em consumidores passivos de religião, em vez de participantes ativos em uma guerra espiritual. Mas a Etiópia não recebeu o memorando. A Etiópia manteve a versão profissional do software, enquanto o resto do mundo ficou com a versão inferior. Fica ainda mais absurdo quando se analisa o conteúdo real desses textos. Não estamos falando apenas de orações e salmos. Estamos falando do que parece suspeitosamente com física perdida. Alguns pesquisadores acreditam que os manuscritos etíopes contêm os segredos da levitação acústica. Observe as igrejas de La Bela, na Etiópia. Elas não foram construídas, mas sim esculpidas na rocha sólida de cima para baixo. A lenda local diz que anjos ajudaram a construí-las à noite, mas teóricos modernos que analisam os textos traduzidos acreditam que anjos seja uma tradução errônea para uma tecnologia que usava frequências sonoras para amolecer a pedra. Se isso for verdade, o Livro da Aliança pode não ser apenas um texto religioso. Pode ser um manual técnico. Pode explicar como as pirâmides foram realmente construídas. Pode explicar a máquina de mana. Pode explicar as estranhas descrições de alta tecnologia da Arca da Aliança, que, aliás, a igreja etíope afirma possuir em uma capela fortemente protegida em Axum. Se os textos que estão sendo traduzidos explicam como operar a arca ou como acessar as frequências dos antigos, então não estamos apenas diante de um renascimento religioso. Estamos diante da redescoberta de uma ciência pré-diluviana que pode mudar tudo. Então, aqui está a pergunta que vai te deixar sem dormir. Se a versão da história que te ensinaram foi editada por imperadores para te controlar, o que mais é mentira? Você está pronto para ler os capítulos proibidos ou a verdade é perigosa demais? Clique em gostei se quiser mais história proibida e inscreva-se para se juntar à busca pela verdade.